assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Novamente, parte 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus irá falar ao teu coração, irá falar à tua vida. O texto que nós lemos aqui é Josué dando prosseguimento a algo que Deus iniciou com Moisés. Quem esteve aqui, que eu ministrei sobre os 4 temperamentos numa quarta-feira, eu falei que o temperamento de Moisés era extremamente melancólico. E por ter esse temperamento melancólico, por muitas vezes ele comprava a dor do outro. Isso é típico de quem é melancólico. Se doa e doa-se por causa e virtude do outro. Mas para que pudesse vencer e romper, Deus teria que levantar alguém que tivesse um novo comportamento. Eu estou dizendo aqui que os melancólicos não avançam, estou dizendo mudança de comportamento. E você vai ver aqui na história que Deus agora levanta Josué para dar prosseguimento ao que ele começou em Moisés. Em Moisés tinha uma característica de ser pacificador, extremamente pacificador, diferente, por exemplo, de Josué. Enquanto Moisés disse: Senhor, se for para matar este povo, risca então meu nome do livro da vida. Enquanto Moisés tinha essa postura, Josué uniu-se à família dele e disse: vocês resolvam as suas vidas para lá, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem continuar fazendo as coisas erradas, que façam, mas eu e minha casa vão servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir outros deuses, problema é seus, mas eu e minha casa sabemos que nós queremos nossa vida. Josué era este que ia à frente, guerreava e lutava absolutamente sem tropeçar nas suas palavras, no seu comportamento. E Josué não murmurava, era extremamente convicto daquilo que ele queria e desejava para a sua vida. Josué tinha esse perfil. Mas o chamado de Josué foi um chamado meio que desesperador. Porque Josué não sabia que a situação estava no ponto de que ele fosse assumir o lugar de Moisés. Basta ver o início do seu chamado. Está agora Josué prostrado, abatido. O Senhor aparece para Josué e fala: seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas ele começa a trazer uma palavra dura, porque ele diz: Josué, meu servo Moisés é morto. O Senhor começa a confrontar Josué e dizer: Josué, enquanto você continuar ficando, lamentando a morte de Moisés, as coisas não vão mudar. Josué, você tem que entender que Moisés já morreu. Essa é a realidade. Quem já passou pelo luto sabe que as coisas mais difíceis de viver no luto é encarar a realidade. Quem já sofreu a dor da perda, o mais difícil é você levantar pela manhã e lidar com a ideia que aquela pessoa que você ama já não está mais entre nós. Porque quem perdeu alguém que amava muito, todos os dias levanta pela manhã com a esperança que tudo que aconteceu fosse apenas um sonho. Quantos não foram os dias depois da morte do meu pai, que eu despertava pensando que fosse se tratar de apenas um sonho e que meu pai ainda estava vivo entre nós. Isso durou dias e dias. A dor do luto é uma dor que te arrebenta por dentro, porque você não quer encarar a realidade da perda, você não quer lidar com a perda, você não quer permitir que a dor da perda se transforme numa saudade. O luto te rasga por dentro. O luto, ele faz você não querer encarar o sofrimento. O que Deus faz com Josué não adianta você continuar vivendo neste luto, não querendo encarar a realidade. Moisés, meu servo, está morto. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Muitas vezes nós não avançamos porque nós não encaramos essa realidade. Nós saímos de um trabalho,
mas a gente continua com a nossa mente nesse trabalho. Me lembro que eu saí do tempo atrás de uma empresa chamada de Service. Havia trabalhado lá desde os meus 14 anos de idade, mas eu não conseguia, depois que eu fui demitido, eu não conseguia lidar com a situação de trabalhar em outro local. Eu aprendi, tudo que eu havia aprendido era lá. Comecei muito jovem naquele lugar, aprendi tudo de escritório lá. Então, mesmo depois de estando em outro emprego, eu ficava entrando em contato com as pessoas de lá, para saber se tinha possibilidade de eu voltar. Até um dia que alguém disse para mim, olha, eles vão fazer aqui, eles vão abrir uma vaga, vem cá e participa. Vem participar novamente da seleção. E eu fui para lá, para a Service, no bairro Floresta. Quando eu cheguei lá na Service, eu entrei, eu precisava entrar naquele lugar. E quando eu entrei, eu vi a realidade. Eu já me desconectei desse lugar já há muito tempo. Até quando que eu vou continuar desejando voltar para um lugar onde que Deus já me tirou? Até quando? Esse é o problema. Às vezes as pessoas, elas até saem da igreja, mas elas não conseguem desconectar da igreja que elas estavam. E elas continuam com aquela dor no coração, aquela dor no peito, com desejo sempre de voltar. Enquanto não voltar, não vai se resolver dentro dela. Porque é um luto que não foi superado. É um problema que não foi superado. E quando eu voltei lá, eu vi, não dá mais. E saí de lá desejoso, não quis nem saber de mais nada. Passei a primeira etapa, eles me chamaram para a segunda etapa, não voltei mais, não pisei mais lá. Porque eu entendi, o Espírito Santo falou comigo, você não estava querendo romper, vencer o luto. Quando as pessoas perderam alguém muito querido e não conseguem mais amar uma outra pessoa porque não supera a dor da perda. Quantas não são as pessoas? O que Deus traz para Josué aqui, o primeiro confronto você tem que aprender a lidar com a realidade, que esse ciclo encerrou, que essa fase acabou, e você vai ter que avançar. Você não pode parar. Você vai ter que continuar naquilo que você foi chamado para fazer. Ele traz a realidade, mas para isso, Josué, você vai ter que ser forte. E se falou que você vai ter que ser forte, porque ele encontrava-se naquele momento fraco. Você vai ter que ser corajoso. Ele estava se encontrando naquele momento com medo. Não adianta ficarmos lamentando, chorando. Olha, o meu discipulador, ele não está mais aqui, ele saiu. E depois que saiu, a minha vida espiritual não é mais a mesma. Já saiu, acabou. Deus está falando, acorda, avança, seja forte e corajoso. Já passou. Passou. E nós às vezes temos dificuldade de lidarmos com isso, com essas realidades. E por causa disso a gente fica sofrendo. Josué então precisou ser forte para prosseguir. Quando Deus fala com Josué, ele se posiciona, e o povo todo estava com ele, naquilo que o Senhor iria ordenar. Estava agora ele atravessando o Jordão, e na direção da travessão do Jordão, ele sabia que tinha que enfrentar agora o inimigo. Sabia de todos os inimigos, mas o pior dos inimigos chamava-se Jericó. Jericó era a principal cidade daquele tempo, a mais fortificada de todos. Por exemplo, do lado de Jericó você tinha uma cidade, você tinha Betel. Perto, próximo de Betel, você tinha do lado Ai. Mas só que ele poderia ter ido, tinha lutar com Ai. Ele poderia ter lutado em Betel, mas ele não faz isso. Ele vai lutar em Jericó. Porque Jericó escondia os seus inimigos. E aqui há um erro nosso muitas vezes. A gente não quer encarar o nosso maior problema. A gente não quer resolver o nosso maior problema. A gente não quer. Na ministração da conferência que nós fizemos aqui, eu trouxe uma palavra chamada, com o tema Conversas Difíceis. Até hoje muitos lembram e conversam comigo a respeito desse tema que aconteceu num domingo, acho que foi no domingo pela manhã aqui. Eu falei sobre conversas difíceis. Eu disse quantas não foram as conversas difíceis que eu tive que ter ao longo da minha vida. Quantas não foram as conversas difíceis, quando não foram os diálogos que eu sabia que eles iriam me causar um desgaste emocional muito grande. Eles iam me causar um desgaste que ia me tirar minhas forças. Eu sabia disso, e sei disso todas as vezes que eu vou para uma conversa difícil. Mas as conversas difíceis são extremamente necessárias.
As conversas difíceis, elas precisam acontecer. Por muitas vezes, as terapias convencionais dos tempos atuais mandam você fugir do chamado zona de conflito. Ele manda você sair da zona de conflito. Jamais ele permite uma terapia, seja lartidiana, seja freudiana, não importa se é Lacan, não importa se é Freud, ele vai te tirar você da zona de conflito, ele vai tentar tirar você da zona de conflito, para que você se encontre em um ambiente mais agradável. Mas biblicamente não é assim que funciona. Biblicamente você tem que encarar a sua zona de conflito. Você tem que enfrentar a realidade. Você tem que aprender a lidar com a realidade. Você tem que resolver os problemas da sua alma. Fugir de um conflito não vai resolver o conflito que está dentro de ti. Apenas vai postergar, nada mais do que isso. Apenas vai jogar para frente, nada mais do que isso. Se você não aprender a resolver as mazelas da sua alma, você irá viver de mazelas em mazelas. O que Deus faz com Josué é: vamos resolver isso aqui. Eu preciso ter uma conversa difícil com você. E quando Josué agora está avançando, Josué entende também: eu preciso resolver o meu maior problema. Para que você possa ter noção, Josué envia os espias. Os espias ficam na casa de Raabe, uma prostituta, e lá permanece. O rei de Jericó, informado que havia filhos de Israel lá dentro, e eles já temiam os filhos de Israel, porque por aquilo que Deus havia feito no deserto com eles. O que Deus havia feito com eles no deserto fez com que o rei de Jericó temesse. Tanto que Raabe fala: nós estamos com medo, nós estamos desmaiados no nosso coração. Todo o povo sabe quem é o Deus de Israel. Todo o povo sabe quem é o Deus de Israel e como foi com vocês. Meu Deus, isso é muito forte. Todos sabiam. As pessoas não temem você. Entenda uma coisa: o diabo, os demônios não temem você. Eles temem aquilo que você carrega. O Deus de Israel que está sobre a tua vida. É isso que o inferno recua. Oh. E agora ele simplesmente mandou ter informação. E quando eles voltam trazendo o relato, eles falam: olha, Deus já nos entregou aquele povo. É nossa vitória. Isso é muito forte. Porque Josué podia fugir daquele problema, mas ele encara o seu maior problema. Jericó é onde encontram-se nossos maiores inimigos. Ou você encara de uma vez por todas, ou será destruído por eles. Ou você encara, ou será destruído por ele. Grave bem isso que eu estou falando. Grave bem isso que eu estou falando. Você vai ter que aprender a lidar com essa verdade na tua vida. Apóstolo, o que Josué fez? Eu quero que você grave essa sequência. Primeira coisa que Josué fez, quando sabia que tinha que encarar Jericó, ele não desesperou. Ele o que, gente? Não desesperou. Anos atrás, eu estava vendo uma revista, lendo a revista Veja, e eles haviam feito uma entrevista com Donald Trump, antes dele ser presidente dos Estados Unidos. Estava fazendo entrevista com ele porque ele estava com uma dívida de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Uma dívida física. E eles entrevistando em pouquíssimo tempo, ele conseguiu, de uma falência, nesse momento que ele tinha essa dívida de 20 bilhões de dólares, a esposa dele o deixou, os seus filhos o deixou, ele perdeu tudo que tinha, a sua casa o abandonou. Foi a maior crise que ele teve na sua vida. E de repente ele conseguiu em pouquíssimo tempo pagar suas dívidas,
e voltar a entrar na Forbes como o homem mais rico do mundo. E a revista Veja, fazendo uma entrevista com ele, perguntou para ele, qual é o segredo? Como você fez para sair de um homem endividado, rejeitado, por muitas vezes era zombado na mídia norte-americana, para se tornar novamente um homem bilionário? A resposta que eu li na época mexeu muito comigo, porque ele disse apenas uma coisa. Ele disse, eu não desesperei. Falou muito comigo, por quê? Porque aqui talvez esteja o problema de muitas pessoas. O desespero. O desespero te leva você a tomar decisões erradas. O desespero faz com que você entre em dívidas. O desespero faz com que você venda um carro. O desespero faz com que você abra mão da sua casa. O desespero faz com que você abra mão do seu casamento. O desespero faz com que você faça péssimos negócios. O desespero. Nada pode conduzir a decisões equivocadas do que o desespero. Há um tempo atrás, eu estava ministrando uma igreja em Sabará, e quando eu fui apresentado para uma pessoa que lá estava, essa pessoa ela foi condenada por tráfico de drogas, ficou muitos anos pagando lá o que havia acontecido. Ele falou, fulano, estava ministrando com de homens lá. Aí vai me contar a história. Desesperado, essa pessoa, uma pessoa boa da cidade, uma pessoa de boa reputação, mas só que estava devendo 10 mil reais. Procurou empréstimo com um, procurou empréstimo com outro, procurou empréstimo com outro, de repente alguém falou com ele assim, olha, fulano de tal, eu sei que ele tem dinheiro, e ele pode te emprestar esse valor. E ele foi atrás dessa pessoa que tinha os 10 mil para poder emprestá-lo. Quando foi pegar o dinheiro emprestado, ele falou assim, faz o seguinte, você não precisa me pagar. Você apenas vai levar para mim um carro, você vai levar o carro para mim lá em Jundiaí. Eu já vendi esse carro e tem alguém lá em Jundiaí que vai receber esse carro lá. Então você só vai levar esse carro para Jundiaí. Ele, uma boa intenção, e deu recomendação, não abra o porta-mala, não mexa em nada. Essa é a orientação que eu te dou. Alguém lá em Jundiaí vai pegar, deu o endereço, ok, ele pegou, foi embora. No meio da estrada, a Polícia Rodoviária Federal para ele. De repente encontra um monte de pacotes de drogas dentro do carro. Preso por tráfico de drogas, sem saber o que de fato estava fazendo. A resposta que perguntei, conversando com ele, disse, mas você não imaginava? Assim, eu imaginava. É a mesma pergunta que a minha esposa me fez. Se eu não imaginava que fosse droga, mas eu imaginava que tinha alguma coisa errada pelas recomendações que ele deu, que eu achei um pouco estranho. Mas no desespero do dinheiro, eu acabei aceitando. Quantas pessoas que no desespero abrem mão do seu emprego? Quantas pessoas que às vezes estão no culto, está chateado, está magoado, e no desespero já procura já o líder do louvor e fala, olha, eu não quero mais fazer parte. Eu não quero mais. Está chateado por situação da dança, eu não quero mais estar na dança. Está chateado por situação nos obreiros, não, eu não quero mais fazer parte dos obreiros. Está chateado por causa da situação da igreja, não quero mais congregar aqui, e sai da igreja. Quantos não são? Quantos não são? Quantos? Isto é algo que infelizmente acontece na vida de muitos. No desespero toma a decisão errada. No desespero toma a direção, toma a decisão equivocada. No desespero. Quantos que no desespero fala aquilo que não agrada e depois quer consertar, mas já fez a bobagem, tomou a decisão errada. Então uma coisa que você tem que tomar cuidado é, não desespere. Não desespere. É importante você não desesperar.
Não importa o que esteja acontecendo. Apóstolo, estou passando uma crise no meu casamento. Não desespere. Apóstolo, estou passando uma crise nas minhas finanças. Não desespere. O Espírito Santo vai te dar orientação, direção, e essa fase vai passar. Deus irá te dar a vitória. Não desespere. É importante você não desesperar. O desespero pode conduzir ao erro. O desespero. Então, uma coisa que Josué não faz é o quê? Ele não desespera. Segundo, o que aconteceu? Como é que entrou lá? Entrou através de uma brecha, uma entrada. Quando a gente, na nossa vida, primeiro ponto, nós temos que entender que nós estamos numa guerra, numa batalha. Você tem que aprender a fechar as brechas. Você, não importa quem seja você tem que aprender a fechar as brechas. A entrada daqueles 2 espias se deu por causa de uma brecha. A entrada daqueles espias se deu por causa de uma brecha. Você tem que fechar a brecha na sua vida. Tem que fechar a brecha na sua vida. Que brecha é essa? Olha para você. Começou as coisas dar errado demais. Olha, será que eu estou dando uma brecha? As coisas começam a desandar na minha vida, na minha casa, eu já vou para oração. Deus, me mostra. Tem alguma brecha? Tem alguma brecha na minha vida? Tem alguma legalidade que eu estou dando? Tem alguma legalidade que eu esteja dando às trevas ou não? Como que está a minha vida? Eu tenho que ver se há alguma brecha. Isso é fundamental. Nós temos que fechar. Quando as coisas começam a desandar, identifique. Apóstolo, estou vendo demônios em minha casa, eu estou vendo demônios atacar minha vida, minha família, eu estou vendo que as coisas têm de um mal a pior. Identifique. Será que não tem uma brecha? Acaso não tem uma brecha? Acaso nós não estamos dando uma brecha? E a brecha, meus lindos, quando você vai para oração, o Espírito Santo fala. Começa a falar com ele, eu estou dando brecha. Eu estou guardando mágoa no meu coração, que é uma brecha. Não estou vigiando com os meus olhos, que é uma brecha. Eu não estou guardando meu coração, é uma brecha. O que é que está acontecendo na minha vida? Eu estou dando brecha ou não? Isso faz toda a diferença. A gente precisa identificar, e nós estamos envolvidos numa grande batalha. Eu falava com alguém nessa semana que eu estava aconselhando, eu disse, entenda uma coisa, o diabo só vai agir através de brechas. Não tem como ele agir na minha vida, porque a Bíblia me diz que eu sou de Deus e o maligno não toca. Você é de Deus e o maligno não te toca. Se está tocando a brecha. Apóstolo, mas você é demônio, é pomba-gira, é tranca-rua, é chucaveira. Pode ser o principado que for. Maior é aquele que guerreia ao nosso favor. Maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Muito maior. É importante você estar ligado com isso. É importante você entender, precisa fechar as brechas. O que é que está acontecendo? O que é que está havendo? E quando eu falo brechas, não é porque você vive na prática do pecado. Eu não estou te chamando aqui de adúltero, eu não estou te chamando aqui de invejoso, não estou te chamando, não. A brecha é justamente uma pequena abertura dado a uma legalidade espiritual. Você agrediu a tua esposa, brecha. Maltratou a tua esposa, brecha. Você mentiu, brecha. Você anda em fidelidade com Deus, brecha. Você mente para as pessoas, brecha. Qual é a sua brecha? É isso que tem que identificar.
E o Espírito Santo fala, qual é a minha brecha? O Espírito Santo fala, então feche as brechas. Então, preste atenção, primeiro, não entre em desespero. Feche as brechas. E por último, entre para a guerra. Qual é o último? Entre para a guerra. Entre para a batalha. De Josué é fácil. Ele chega lá e Deus dá uma direção para que ele pudesse cercar as muralhas. Começa a cercar as muralhas, João. E ao cercar as muralhas, João, o que ocorre? O toque e orientação que cada um ali, o sacerdote tinha na sua mão, um chofar. Assim como você está aqui, João, você tem um chofar na mão. O Jorge, cadê o Jorge? Jorge está? Cadê o Jorge? Está no fundo aí? Levanta a mão aí, Jorge. O Jorge tem é o chofar. Cada um de vocês que estão aqui no altar, vocês estão com um chofar. E quando nós começamos a adorar a Deus, há um ato profético acontecendo. Quando vocês começam a dedilhar, quando chamaram Eliseu para trazer uma palavra de revelação, Eliseu falou assim, traga para mim um tangedor. Traga para mim um tangedor. Por quê? Porque o tangedor tem esse poder de descortinar no mundo espiritual. É por isso que o diabo ataca tanto os ministros, aqueles que servem no altar. Por isso que o diabo ataca tanto a mente, o coração. Por isso que todos aqui que servem, que dançam, são atacados. E são atacados onde? Apóstolo, onde que o diabo ataca quem serve no altar? Na sua soberba. Altar é lugar que muitas vezes tem soberbos, homens que pensam que não precisa sentar para ouvir, que já sabe o suficiente. Quem não senta para ouvir, não tem moral para falar. Quem está comigo nessa fé? Não tem. É importante. É um estado soberbo. Eu estava domingo pela manhã, eu estava aqui, pastora Kenny ministrando, vem cá hoje de manhã. Ela ministrando a palavra de fé. Pastor Tiago está sentado ali ouvindo uma palavra de fé. É assim que nós temos que caminhar. É nessa virtude. Então Deus encoraja. Então quando o tangedor começa, algo espiritual começa a desencadear. Você tem que liberar, apóstolo, mas eu não tenho um tangedor. Quem disse que não? Na sua casa, apóstolo, tem que entrar para a guerra. Começa a colocar canções e começa a declarar. O inimigo tem se levantado, mas vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. O que ocorre? Ele manda, cerca a muralha e fala 7 vezes. Na 7ª, vai tocar o chofar. E ao toque do chofar, a palavra é enunciada. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Elohim. Shema Israel, Panav Elecha, Vehunekah Lecha Shalom. Ele começa a dizer, ouça Israel, o teu Deus é o teu único Senhor. E eles começam a tocar o chofar. E a Bíblia fala que no 7º, a orientação do Senhor no 7º vai gritar. Todo Israel começou a gritar. Deixa eu dizer uma coisa, você quer vencer os seus inimigos. Não tem algo tão poderoso quanto atos proféticos. Quanto não são às vezes lá em casa, e eu coloco a canção e começo a sapatear, e começo a declarar, eu começo em nome de Jesus, Deus vai mostrando, eu vou repreendendo, entrando para a guerra. Você precisa entrar para a guerra. Ele quer que você se cala, Ele quer que você se ausente, Ele quer que você recue, Ele quer que você não sente para ouvir. Ele não quer deixar que você se posicione. Ele quer te manter escravo das suas emoções e do seu coração. É isso que Ele quer fazer, soberbo, altivo. É isso que Ele quer te manter. Para te manter
aprisionado no medo, na insegurança. Você acha que você está bem, você já está caído há muito tempo. Tem que entender que nós estamos na guerra. Josué chegou lá com a postura que Josué disse: Deus mandou destruir tudo. Fala isso até pesado. Deus mandou que destruísse homens, mulheres, crianças, animais, tudo, nada poderia ficar vivo. E não vai carregar nada. Por quê? Com o inimigo não se brinca. Não se brinca com serpente. Não se brinca com adversário. Não se brinca com pecado. Não se brinca. Um dia desse eu postei um vídeo. Esse vídeo que eu postei mostra uma águia. Travou uma serpente. Colocou as unhas sobre a serpente. Mas só que ela ficava olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro, ao invés de fazer o que natural todas as águias fazem. Pega a serpente, sobe com a serpente. Todas fazem isso. Ela vai perder, saiu daqui dessa parte, ela vai agora começar a sentir sufocada. Sobe com a serpente. Ela, nesse vídeo que eu postei, quem não viu, entra lá no meu Instagram. Ela continua com o pezinho segurando a serpente. E ela olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. Enquanto isso, a serpente com a cauda começa a passar pelo pescoço dela. Vai passando o pescoço dela. Quando assusta, a serpente esmaga a águia. Com serpente não se brinca. Com o inimigo das nossas almas não se brinca. Por que Deus mandou destruir tudo em Jericó? Com o inimigo não se pode deixar vivo. Se deixar, ele te destrói. Se eu sei que tem alguma coisa para resolver aqui, eu não posso deixar vivo. Se eu deixar, vai me matar. Se eu tiver uma ferida aqui, eu ir embora com a ferida, vai me destruir. Se eu tiver com ferida com alguém, vai destruir. Se eu tiver ferida com o seu casamento, vai te destruir. Eu estou com um problema com a minha esposa, eu estou com um problema com o meu marido, vai te destruir. Se você não resolver essa sua ferida. Aí eu estou com um problema na dança, estou com um problema no louvor, estou com um problema no obreiro, vai te destruir. Eu falei isso milhões de vezes neste altar. E novamente eu falo, vai te destruir. A águia é destruída. Por isso que Jericó teve toda a ser destruída. Mas só que a Bíblia fala que alguém lá no meio de Israel, chamado Acã, ele vê uma capa babilônica e se apaixona por aquela capa. E leva a capa com ele. Só carrega a capa. Josué agora, e aqui eu vou para a parte final. Josué agora faz o quê? Sabe que a próxima cidade é uma cidade minúscula, chamada Ai. Josué então despreza, não despreze nunca o inimigo, gente. Não despreze o inimigo. Não despreze o inimigo. Despreza. Manda alguns guerreiros só. Resultado, Israel envergonhado e derrotado. E quando Josué vai chorar diante de Deus, diz: Senhor, o Senhor não prometeu que seria comigo? Como assim nós fomos derrotados por um povo pequeno? Deus falou: há pecado entre vós. Há pecado entre vós. Como assim? Deus não mostrou. Deus não falou que seria Acã. Só falou: há pecado entre vós. É a maneira como Deus trabalha. Às vezes Deus não fala no sentido de: fulano de tal está no pecado. Apóstolo, o senhor como é que Deus mostra? Deus mostra na dança, fulano, ciclano está no pecado. No louvor, fulano, ciclano está no pecado. Não, Deus não mostra assim. Nas minhas orações, Deus só fala: há pecado no altar. Eu começo por oração, Deus traga à tona então. E a revelação, quando assusta na oração, vem coisas à tona que estavam ocultas. Aí eu começo a oração, joelho, 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 joelho. O altar vai falando, começo a bater aqui no altar. Oração, joelho, oração, jejum. Deus tira o pecado do altar. E de repente, levanta aqui, levanta e eu, uau! Ao pus sendo colocado para fora. Ao pus se revelando. E as pessoas assustam, não, eu fico feliz. Eu sempre falo isso para os pastores. Eu fico feliz, porque é resposta de oração. Aí Deus só fala: há pecado no altar. Há pecado em tal lugar.
há pecado nisso, só pecado naquilo. Joelho no chão, e Deus começa aí na oração, para Deus ir descortinando o que é que está acontecendo. Deus só falou, há pecado no meio do povo. Ele não fala quem que é. Quando você estiver orando para a tua casa, Deus não vai falar com você assim, porque a tua esposa está no pecado. Parece aquele Deus meio dedo duro. É fulano de tal, é ciclano. Não, apóstolo, eu sonhei que a minha esposa estava me traindo agora, eu entendi tudo. Hoje eu pego aquela mulher de jeito, ela vai ver. Não é isso. Deus só mostra que há coisas erradas. E você vai para oração. E a oração traz à tona o que está acontecendo. Você tem que entrar para a guerra, meu irmão. Você tem que entrar para a guerra, minha irmã. Você tem que ir para a guerra. Josué entrou para a batalha. Josué entendia que precisava guerrear. Você tem que entrar para a guerra. Você quer vencer, você tem que entrar para a guerra. Você tem que entrar para a guerra. Se você não entrar para a guerra, você não vai conseguir viver o que Deus tem para a tua vida. Coloca um louvor na tua casa e começa a sapatear. Aqui quando os ministros estão cantando, tocando, meu irmão, eu estou ali, buscando ali o tempo inteiro, porque eu sei o que é, apóstolo. O que é que o senhor sabe? Eu sei que no mundo espiritual vai começar a ser descortinado alguma coisa. Mas apóstolo, não é fulano, ciclano, mas Beltrano que é pecador, não se trata dele, se trata do Senhor, é por causa dele, e ele se manifesta, ele fala, ele cura, ele restaura. Adore aquele que é digno. Entenda isso, meus lindos. Em nome de Jesus, entre para a guerra. Quem está comigo nessa fé? Coloque sobre os teus pés. Quando nós começarmos a adorar o Senhor aqui,